Estamos diante da palavra de Deus para mais uma mensagem dele ao nosso coração. Estamos falando sobre os milagres do Senhor Jesus. Estamos agora no capítulo 11 de João, numa ordem crescente, começando do capítulo 2, capítulo 6, e agora vamos para o capítulo 11 de João. Um livro fantástico. Eu espero que você crie vontade e interesse de conhecer a Bíblia, dado essas histórias inéditas, fantásticas e maravilhosas que Jesus deixou para nós. Nesta mensagem, eu quero falar sobre mais um grande milagre, não sendo o maior, mas um grande milagre que Jesus realizou, a ressurreição de Lázaro. Vamos para João capítulo 11, verso 44, texto que nós vamos ler para nortearmos aqui, através dele, para chegarmos à conclusão dessa história maravilhosa. Verso 44 do capítulo 11 de João. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Para entendermos o que está acontecendo aqui, eu quero trazer o irmão e o amigo para o contexto dessa história. E para isso quero ler, como o nosso tempo é bastante resumido, eu quero ler o capítulo 11 de João, versículos de 1 a 4. Vamos lá então. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os seus pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo ou doente, para ser mais preciso, na doença da morte. Mandaram-lhe, pois, seus irmãos dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Dá para perceber que Lázaro era amado por Jesus, o amigo de Jesus. Agora, o versículo 4 diz: E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte. Perceba bastante os detalhes do texto, porque o tempo não permite aqui garimparmos todos eles. Mas perceba os detalhes do texto, nas palavras de Jesus. Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas ele estava na doença da morte. Como entender isto? Vamos lá. Mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Eis aqui o grande objetivo, mais uma vez, dos milagres realizados por Jesus, de tudo aquilo que Jesus Cristo fez de maneira inédita, para a honra, para a glória do Pai e para a sua própria exaltação como Filho de Deus e Deus que ele era. A verdade é que Lázaro estava enfermo, na doença da morte. Jesus declara dizendo: olha, quando soube da notícia que o seu amigo estava doente, essa doença não é para a morte. Essa doença é para glorificar o nome de Deus. Mas será que Lázaro não iria morrer quando ele disse isso, que não é para a morte? Aqui entra um detalhe interessante, que nem sempre aquilo que nós pensamos ser realmente é assim. Deus está usando uma linguagem que muitas vezes nós não entendemos. Por isso que a fé cristã, ela é movida pela fé. Ela deve ser vivida pela fé e não pelo que se vê, pelo que se sente, pelas emoções carnais. Agora vamos para o versículo 6. Diz o seguinte: quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda mais 2 dias no lugar onde ele estava. Jesus estava em Jerusalém, uma distância boa em quilometragem até chegar em Belém, aqui no lugar aliás, Betânia, onde Lázaro estava, e ele, para completar a história e confundir a todos, ficou mais 2 dias. Como pode receber a notícia de teu amigo que está morrendo e ficar mais 2 dias esperando? Por quê? Não é frustrador isso aqui?
Não é desanimador? Dá para entender Jesus e Deus, a maneira como eles agem, totalmente fora do nosso conceito, da nossa maneira de ver as coisas? Ele ficou mais 2 dias no lugar que estava, esperando o quê? Morrer. Mas ele disse que a enfermidade não era para a morte. Chegamos finalmente nos versículos, no versículo 17. Quero ir para o versículo 17. Diz o seguinte: chegando, pois, Jesus achou que já estava 4 dias, que já havia 4 dias que estava na sepultura. Será que Jesus falhou? Será que a profecia de Jesus falhou? Aqui me lembro de alguns profetas atuais do tempo presente, do século 20, 21, 22, que quando as coisas não dão certo é porque a profecia falhou. Será que aqui Jesus também entrou numa fria? Ele disse: esse homem não vai morrer. Quer dizer, ele não disse que ele não iria morrer. Ele disse: essa enfermidade não é para a morte. Talvez neste momento. Para o final da vida física, neste momento. E quando Jesus chega, no versículo 17, o homem já estava 4 dias de morto. Diz aqui o versículo 17 que já havia 4 dias que estava morto, não na sepultura. Além de morto, ele já estava na sepultura. Será que Jesus cometeu um equívoco? Será que ele lá falou através de outro espírito e que não foi o Espírito de Deus e que houve uma falha e agora Jesus tem que pedir desculpas? Já vimos isso, não já? Pela televisão, pela internet, os falsos profetas profetizando algo e voltando para pedir desculpa ao povo que talvez comeu muito ontem à noite, sonhou muito durante a noite e de dia começou a falar besteira. Queridos, com Jesus é totalmente diferente. Vamos desenrolar essa história e vamos ver em que isso vai dar. Acompanhe a leitura dos textos, por favor. Agora eu quero te conduzir, nós estamos no versículo 17, não é? Eu quero te conduzir para o versos 21. Verso 21 ao verso 26 é um texto interessante. Vamos lá, 21 a 26. Disse, pois, Marta a Jesus, quando ele chegou lá: Senhor, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Lázaro estava morto. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Olha a esperança renovando aqui para Marta. Disse-lhe Marta: eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Marta, como uma boa crente, como uma boa cristã, como uma boa filha de Deus, sabe que nós estamos aguardando o dia da nossa redenção, a última salvação do corpo redimido, livre da presença e do poder do pecado aqui nesse mundo, livre do poder da sepultura para ser semelhante a Jesus. Ela disse: Senhor, eu sei que no último dia ele vai ressuscitar. Lá na ressurreição dos mortos, de acordo com o que escreveu o apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses capítulo 4, de 13 a 18, ele vai ressuscitar. Agora o versículo 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Parece que as coisas estão se encaminhando de maneira contrária do que nós fizemos o pensamento sobre Jesus ter falhado na sua profecia. Ele diz agora: minha filha, falando para Marta, eu sou. Esse é o maior de todos os adjetivos de Deus em Cristo Jesus. Eu sou. Leia em toda a Bíblia e veja quando Jesus reclama para si este adjetivo como atributo exclusivo dele. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a porta, eu sou o nome, eu sou o primeiro, eu sou o derradeiro, eu sou a raiz de Davi, eu sou. Então isso só Deus, na pessoa de Jesus, podia fazer tamanha afirmativa. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É o que diz o texto que nós estamos lendo, capítulo 25 do capítulo 11 de João.
O verso 26 é interessante. E todo aquele que vive, você está vivendo, ele está falando para nós. E todo aquele que vive e crê, não basta apenas estar vivo, é necessário crer. Todo aquele que vive e crê em mim, não é necessário apenas viver, crer ou crer em alguém, é crer nele. Ele diz, aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Jesus agora está trazendo uma confusão para a cabeça do povo. Ele disse que a morte, a enfermidade de Lázaro não era para a morte. Chegando lá, o homem está morto, 4 dias na sepultura. Agora ele está dizendo que ele vai ressuscitar e quem crê nele nunca morrerá. Que confusão é esta? Onde nós vamos chegar com essa história? O que Jesus quer dizer para nós? Onde ele vai nos levar com essa história tão maravilhosa e linda? E ele termina o verso 26 fazendo um apelo para mim, para você e para nós. Crês tu isto? Tu acredita sim, Marta? Tu acredita sim, Antônio? Tu acredita sim, Pedro? Tu acredita sim, Tiago? Tu acredita sim, Felipe? Você acredita sim? Que aquele que está em Cristo vive para sempre e não morrerá? Quem vive e crê nele tem a vida eterna? Agora vamos para o versículo, nós estamos no versículo 26, vamos agora, aliás, 26, vamos para o versículo 27. Disse-lhe ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, e que o que havia de vir ao mundo. Marta agora diz que crê em Jesus como sendo o Filho de Deus. Vamos para o versículo 33 a 35. Jesus, pois, quando a viu chorando ou chorar, também chorou, ou chorando os judeus, que com ele vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Jesus agora viu uma multidão de gente chorando. Os judeus que tinham vindo também para ver Jesus visitando Lázaro na sepultura, chorava também. Jesus foi movido de íntima e profunda compaixão. Compaixão é misericórdia, é a compaixão despertada pela miséria de alguém. Agora, queridos, olhe o versículo 34. E disse Jesus, onde o sepultastes? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. A história começa a funilar-se de acordo com a nossa compreensão. Vamos ver em que vai dar essa história. Verso 35 diz que Jesus chorou. Ele estava movido de íntima compaixão. Uma prova de que ele amava Marta, Maria e a Lázaro, seu irmão. Ele chorou juntamente com a multidão. Homem chora também. Jesus, como homem e Deus ao mesmo tempo, ele chorou diante daquela cena triste, diante daquela cena caótica, diante daquela cena que parecia não haver solução para o homem. Mas ele estava com a solução. Ele disse, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Agora, querido, olha o que diz o verso 39 do texto. Disse Jesus, tirai a pedra. Porque onde Lázaro estava era uma gruta e colocaram no sentido horizontal, que era o costume judaico, uma grande pedra colocada sobre a boca do túmulo, não entrava, não saía, a menos que a pedra fosse removida. Jesus Cristo chega e diz, tirai a pedra. Está lembrado das mensagens anteriores? Sempre que Jesus vai realizar milagre, ele dá uma ordem, ele ordena, e essa ordem precisa ser cumprida. Jesus não poderia chegar lá com o seu poder, tocar na rocha e ela sair dali? Sim, poderia, mas era a parte dos homens. Essa era a parte que o homem podia fazer. Ele pode salvar a tua vida agora? Sim, mas ele quer que você creia. Ele quer que você abra o coração. Ele quer que você clame. Ele quer que você peça. Ele quer que você declare com a sua própria boca, confessando Jesus como Senhor e Salvador. Por isso ele diz, tirai a pedra. Mas, Senhor,
O Senhor que é poderoso pode tirar a pedra, o Senhor já multiplicou os pães, o Senhor fez água em vinho, então pode tirar a pedra, tirai a pedra. E ponto final. É a ordem de Jesus, mas a Bíblia diz que tiraram a pedra do sepulcro. É o que diz o verso 39. Tirai a pedra, e Marta, irmã do defunto, disse-lhe, para complicar mais ao que ela disse, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Se tirar essa pedra, se tirar a tampa dessa sepultura, Senhor, ninguém vai suportar o odor aqui fora. A coisa estava complicada, a coisa estava extremamente feia, ninguém podia trazer uma solução a não ser Deus. O homem estava há 4 dias na sepultura, estava apodrecido, em estado de decomposição, aquele cheiro terrível, aquele odor terrível. Marta ignorou quando Jesus Cristo pede para que a pedra seja retirada. Verso 41 diz, tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou porque me ouves, porque sempre me ouves, ou por haver me ouvido. Se lembra dos exemplos anteriores? Jesus toma o pão em suas mãos, levanta os olhos para os céus, fala com o Pai e o milagre acontece? Será que vai acontecer aqui também? Jesus faz a mesma coisa. Jesus não chama atenção para si, ele chama atenção para o Pai. É diferente dos curandeiros de hoje, é diferente dos milagreiros de hoje, que chama atenção para si e imprime em cada milagre o seu próprio nome, traz em cada anúncio de milagre o seu próprio nome. O grande milagreiro, o Eu Sou está chegando na cidade para realizar o maior dos milagres. Jesus não chamava atenção para si. Pai, eu te dou graças porque sempre tu me ouviu, Senhor. O que ele estava dizendo? Tu me ouviu quando eu pedi para transformar a água em vinho. Tu me ouviu quando eu pedi para transformar, ou seja, multiplicar 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 homens. Dessa vez, Senhor, não vai ser diferente. Deus não é homem para mentir. Um dos atributos de Deus é a imutabilidade. Deus não muda. Ele é Deus ontem, hoje e será para sempre. Ele não muda. Nós mudamos, mas Deus não. Graças a Ele por isso. Verso 43 diz o seguinte, e tendo dito isto, clamou com grande voz. Mais uma vez, Deus dá ordem até aos mortos. Sim, e até os mortos lhe obedecem. Ele disse, Lázaro, sai para fora. Me lembro aqui do episódio do profeta Elias, quando correndo, fugindo para salvar a sua vida, ele se enclausura numa caverna e ali está dia e noite e de repente Deus aparece e diz, Elias, sai daí. Aí não é o teu lugar. Querido, para os grandes, irreversíveis acontecimentos na nossa vida, ainda que seja a morte não é o nosso lugar. Não, a sepultura não é o nosso lugar. Lamentavelmente, por causa do pecado, eu, você e nós passaremos pela morte. Eu, você e nós iremos para a sepultura. Mas lá não é o nosso lugar. Chegará um momento que, num estalo de dedo, num piscar de olhos, a última trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E os vivos serão transformados. Jesus está aqui. Ele está dizendo, Lázaro, sai para fora. Meu querido, sai para fora de si mesmo, sai para fora da morte. Sai para fora da tua incredulidade. Sai para fora da tua ignorância espiritual. Deixa Deus agir na tua vida. Meu irmão em Cristo, saia para fora de si mesmo. Creia. Creia. Somente creia. Foi o que ele disse àquele grande homem, chefe da sinagoga. Quando disseram para ele, o teu filho está morto. Ele olha para Jesus, Senhor, e agora? Jesus Cristo diz, creia, somente creia, só isso. E eu faço milagre. Aqui, o milagre haveria de acontecer. Não há quem leia um texto como este,
Não há quem examine um texto como este, que não se emocione. Até Jesus emocionou. A Bíblia diz que ele chorou naquele momento, porque ele sabia o que iria acontecer. Finalmente, meu querido, chega o verso 44, o texto que lemos inicialmente. Verso 44 diz: e o que fora defunto, o que era uma vez defunto, saiu, conforme Jesus havia ordenado, tendo as mãos e os pés ligados com faixas. Era o costume judaico daquela época. Saiu dali uma múmia envolta em faixas de pano para saber que o homem estava morto, para certificar-se que ele estava morto. Jesus não realizou milagre no fundo da sepultura. Não, a Bíblia diz que seremos semelhantes a ele assim que sairmos da sepultura, com o corpo redimido e transformado. Você será semelhante a ele agora. De acordo com a Bíblia, você se assentará ao lado de Deus com Jesus se você abrir o seu coração agora para Jesus, recebendo como seu Senhor e Salvador. O que aconteceu? Saiu o homem, amarrado os pés e as mãos, e Jesus Cristo disse: desligai-o e deixai-o ir. Desligai-o e deixai-o ir. Um dos grandes trabalhos de Jesus, que estamos caminhando para o maior de todos os milagres, um dos objetivos do ministério de Jesus foi libertar. Paulo disse isto em Gálatas capítulo 4. Ele veio para pôr em liberdade os cativos do diabo. Disse isto o servo do Senhor Lucas, escrevendo o texto que estamos lendo como base das nossas mensagens, em Atos capítulo 10, verso 38, ele veio para colocar em liberdade os que estavam presos por Satanás. Ele disse isso para os judeus incrédulos, os fariseus incrédulos, quando ele libertou aquela mulher que havia 18 anos. Ele disse: não hei de libertar essa serva essa filha de Abraão, essa filha de Deus que está presa por Satanás há 18 anos, não sei qual a sua idade. Não cabe a mim saber a sua idade, mas é possível que você já tenha uma idade bastante avançada. E durante todos esses tempos de vida, você tem sido preso de uma coisa chamada incredulidade. Eu sei de tudo, eu compreendo tudo, mas não consigo me libertar. Já trabalhei com tanta gente assim. Pastor, eu sei que Jesus é o Filho de Deus, eu sei que Jesus me ama, sei que Deus me ama, sei que a palavra de Deus é a verdade, sei que a igreja está certo, sei que o Senhor está certo, creio muito na sua pregação, mas eu não consigo tomar decisão. Liberte-se agora. Aqui está o grande, único libertador enviado por Deus ao mundo. Desligai-o e deixai-o ir. Se crer no Filho de Deus, verdadeiramente serás livre. Deus te abençoe. Deus te guarde. Que essa seja mais uma das mensagens da Bíblia Sagrada que venha te impactar. Que durante esse dia você fique remoendo e digerindo essa palavra e que essa palavra possa te conduzir aos pés do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar. Pai querido, obrigado pela graça e pela misericórdia. Obrigado, meu Deus, por mais uma façanha dos grandes milagres realizados por Jesus. Obrigado por poder voltarmos aqui, ó Deus, no tempo, 2000 anos atrás, e vermos o que Jesus fazia, sentirmos e crermos que tudo isto é verdade. Ajuda o meu amigo que ainda não é crente a crer, abrir o coração, receber esse Jesus como Salvador, ressuscitar espiritualmente e assentar-se à tua destra em nome e no poder e na pessoa do Senhor Jesus, o nome de quem nós estamos clamando e orando. Amém. Muito obrigado, meu querido, meu irmão. Eu te aguardo na próxima mensagem, se o Pai do céu nos permitir.